Pobre de nuestro legado que nos hace indiferentes. 3 millones de indigentes, analfabetos y hermanos. ¿Quién nos volverá la gloria? ¿Quién desatará el verano? Cuando alzaremos la frente izquierda, pobre de mi pueblo enano, en contra de la corriente, de un pueblo de valientes, nos salva solo el trabajo. Oye. Si aquí saliera petróleo, ¿cómo sale de Cuba? Si aquí saliera petróleo. Boa noite, boa madrugada. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio. Esse que está no fundo tocando e cantando é Juan Luis Guerra. Se saliera petróleo. Há quase 30 anos atrás, ele com a sua voz dissonante já mostrava o que interessava aos poderosos. Era o petróleo. Sem petróleo ninguém tem pena do povo, sem petróleo ninguém tem pena de ninguém. Pior é conviver com idiotas que acham que isso é possível. Então, gente, aqui é Rubem Gonzalez. Não precisa ninguém se inscrever no canal, ninguém precisa dar joinha, ninguém precisa fazer nada disso, porque é inútil. Vocês botam de um lado, eles tiram do outro. Não tem problema não. Mas mesmo assim a gente continua, até onde der. E a gente vai lá. E a gente vai, nessa fala dessa segunda-feira, nesse período total de incerteza que a gente vive, até aqui dentro do nosso canal, a gente vive um período de incerteza muito grande, porque eu quero dizer para vocês quanto custa a gente ver como somos sabotados pelas nossas opções. Desde que nós optamos junto nesse canal aqui, dentro dessa plataforma, pela nossa latinitude, por essa defesa do povo latino, essa defesa da paz entre a gente, isso tem nos custado muito caro. Vocês acreditem que os últimos 5 ou 6 vídeos nossos tiveram uma audiência dentro dos nossos padrões excelentes, vídeo batendo 5.000 visualizações aí, e eu recebi uma enxurrada de comunicados, avisos de que simplesmente as pessoas estão sendo descredenciadas do partido, do nosso canal. São descredenciados do nosso canal, são desinscritos. E o que acontece é muito legal, que nesse período todo, né, com tudo isso, de ontem para hoje, por exemplo, mesmo com 10.000 visualizações no nosso canal, nós tivemos apenas 2 inscritos. Vocês acreditam nisso? É o preço que se paga de ser latino, é o preço que se paga de falar a verdade, é o preço que se paga por não agradar ao establishment. Faço isso e falo sobre isso mandando um recado aqui direto, sem floreios, para a dona Tabata Amaral. Eu quero dizer para essa senhorita, porque pelo que visto eu ainda sou um pouco retrógrado, né? Sou atrasado e acho que como solteira ela é senhorita, né? Avisar para ela que, primeiro, para começo de papo, a sua história lacrimosa, lacrimejante, lacrimogênica, eu não sei qual a palavra certa porque eu tenho pouco estudo, então é o seguinte, qual a palavra certa para dizer da senhora que isso aí não me comove nem um pouco. A sua vida dura, pesada, triste, sofrida, não é diferente da minha vida.
A única diferença é que não apareceu ninguém para me pagar estudos em Harvard. Até porque capacidade intelectual parece que eu tenho muito mais do que você. Você pode ter capacidade de ficar decorando, igual um papagaio, o que você lê. Aí você pode ter alguma capacidade. Porque, vergonhosamente, uma pessoa formada em relações internacionais dá o depoimento imbecilóide que você deu hoje, depois de estar filiado a um partido trabalhista, é o fim da picada. Você está defendendo a democracia de quem? A democracia do petróleo, da usurpação dos Estados Unidos? Você se sente meio americana, né? Porque eu achava assim, né? Quando eu era criança, muito pequeno, né? Muito novo, muito inocente, eu achava que é o seguinte: nossa, fulano estudou em Harvard, a pessoa deve aprender a ser gênio lá. Então, para te deixar no campo da dúvida, da honestidade, eu tenho que te chamar de idiota. Porque não tem outro, não existe nada além disso, não existe outro adjetivo para isso aí. Mas não é não, Tabata, não é não. Você foi financiada pelo Paulo Lemann, pelo Eduardo Monfarrege, essa turma toda, investidores, eles criaram o Renova Brasil, você participa do Renova Brasil, Renova BR, né? O Renova BR, tá? Inclusive o Patrício Etlin é o seu maior financiador de campanha, né? Todos eles pobres, né? Devem ser amigos do teu pai da empresa de ônibus, né? Foram eles que fizeram isso. Para você se formar em relações internacionais e em nenhum momento ter a capacidade profissional, técnica, honesta, íntegra, de falar assim, a Venezuela é um país assodado. A Venezuela não precisa de ajuda humanitária. Eu, formado em relações internacionais por Harvard, eu posso dizer tranquilamente que a Venezuela precisa que liberem seus ativos. A Venezuela tem mais de 10 bilhões de dólares presos em outras nações essas que hoje chegam aqui para lhe dar um saco de farinha. Eu falei ontem, eu criei a analogia ontem, em que alguém chegaria e falaria: olha, eu roubei seus 2 milhões, seus 10 milhões, toda a sua poupança, toda a sua fortuna, mas eu estou aqui, eu estou morrendo de pena dos seus filhos, eu trouxe um saco com arroz, farinha, tá? E um pouco de feijão azedo, e vou te dar, tá bom? Aí você dá uma porrada no cara, nossa, como o Rubem é violento. Que é isso? Foi isso que a dona Tabata Amaral foi aprender em Harvard. Aprender a fazer o quê? Olha, dona Tabata Amaral, eu quero dizer para a senhora uma coisa. Primeiro que a senhora se tornou uma pessoa pública, então ao alcance de todos nós. Você hoje é minha empregada, você hoje trabalha para mim. Você hoje recebe do erário público. Até porque toda a sua formação de prática até agora não serviu para nada. Serviu para você arrumar um cargo político. Cheio de conversinha mole, cheio de coisinha. Temos que passar ajuda humanitária. Você parece alguém que estudou no colégio de freiras e que está dando um depoimento humanista. Não uma pessoa que se formou em Harvard, tá? Uma pessoa super capacitada, um gênio, uma pessoa que veio do nada, da pobreza, da miséria, do sofrimento, da fome, das garras da fome. O legal é que você é bonitinha. Entendeu? Aí fica mais legal ainda, porque o negócio fica mais identitário ainda. É o identitarismo pelo anti-identitarismo, sabe? É uma arma dupla. Assim, nossa, também, olha, ela é branca, ela é bonitinha, mas olha, ela era pobre também, mas graças à sua genialidade, ela foi para Harvard, o Luciano Huck, e o pessoal se compadeceu dela, e pronto. Aí ela foi para Harvard, estudou relações internacionais. O Ciro se apaixonou pela sua capacidade, pelo seu negócio, que eu não vi nenhuma ainda até agora. Honestamente, eu vi você formada por Harvard, que para mim não significa porra nenhuma a essa altura do campeonato, até porque a decadência que os Estados Unidos estão enfrentando, de ponta a ponta, claro, muitos aqui vão dizer, você está mentindo, estou assim. O resultado está aí.
Vai lá ver o Vietnã, o polo de tecnologia. Vai ver a escala de educação nos Estados Unidos. Mas isso aí, por analistas americanos, pessoas sérias. Pessoas sérias. Hoje o nível de ensino de educação dos Estados Unidos ocupa o 35º lugar, atrás do Vietnã. Tá? Atrás, não estou falando do Japão, Rússia, nada disso, não. Eu estou falando países até outro dia tidos e havidos como miseráveis, países que vieram de holocaustos. O Vietnã é a maior prova disso. Aí você me pergunta aonde que o comunismo deu certo? Está aí a pergunta. Eu quero que você me diga aonde que o capitalismo deu certo, o capitalismo selvagem, neoliberal deu certo, além de que para meia dúzia, para um grupo seleto de rentistas, não é nem para o povo em geral, porque o americano cada vez está mais pobre, você como uma pessoa formada em Harvard, com relações internacionais, você deveria saber disso. Você deveria estar aqui para esclarecer a gente. Eu quero dizer para você que tem gente na direita melhor que você para fazer isso. Tem o Mamãe Caguei, tem o Nada Moura, tem o Cavalo lá, tem aquele jumento, que eu não falo o nome, que deram a chancelaria para ele. Tem essa turma todinha, e nenhum deles precisou estudar em Harvard. Entendeu? Ninguém precisou ter o seu pedigree. Ela estudou em Harvard, Sandy de Harvard, mais nada do que isso. Para chegar aqui e falar assim: olha, eu tinha que deixar passar ajuda humanitária, bababá. É isso que se espera de um analista? É para isso que se vai para Harvard? Ora, faça-me o favor, que absurdo. Que coisa! Pelo amor de Deus! Ciro Gomes, meu amigo, olha só, ou enquadra esse cavalinho de Troia, ou entrega ele para os gregos, tá bom? Entrega ele para os gregos de volta, é a melhor coisa. Entrega com um agradecimento. Se tu botar para dentro do muro, tu vai ver o que vai acontecer. Eu já avisei o Lula lá atrás, antes dele ser preso, eu avisei um monte de gente e ninguém levou fé. Eu acabei de botar um vídeo a semana passada onde eu mostrei como é que eu falei que a Petrobras ia foder o governo brasileiro. Como que aquilo ia acontecer. Ninguém levou fé, então eu estou falando para você agora. Pega esse cavalinho de Troia e bota no lugar, devolve. Devolve porque isso daí é despacho ruim. Não tem condições, não. Ela está ali dentro... Por que ela não está lá no Avante, lá nos partidos dos amigos que bancaram ela e sua belíssima e lacrimogênica história? Não é pior do que a minha, nem é pior do que a maioria das pessoas que escutam isso aqui. Já tive muitas vezes que não sabia de onde viria a próxima refeição. Filho de imigrante pobre. Nem brasileiro eu era. Peguei a época do Brasil, ame ou deixe-o. Nasci aqui. Eu era visto atravessado. Eu era aquele branquelo pobre, de maré de si, estudando em escola pública, fudido. Eu só não fui estudar em Harvard. Tá? Então é o seguinte, é esse aí. A primeira parte do meu recado é essa. Eu também, deixo eu abordar aqui, que eu recebi alguns comentários de pessoas que comentam assiduamente no meu canal e falaram alguns sapos, cobras e lagartos do Maduro, do regime venezuelano. Primeiro de cara, eu queria dizer para essas pessoas que vai minha total solidariedade ao governo venezuelano, ao povo venezuelano, e cuidemos dos nossos problemas aqui. Para alguém que, acho que foi Maurício Hadi, que perguntou o que falar do êxodo venezuelano, da miséria, da saída, eu falo que é o seguinte: depois dele me responder do êxodo brasileiro, da miséria brasileira, da desgraça brasileira, eu respondo da Venezuela. Eu poderia responder da Venezuela aqui. Eu tenho elementos de sobra, graças a Deus. Não me falta verbo, não me falta retórica, não me falta nada.
Não me falta absolutamente nada. Argumentos, nada. Mas eu prefiro isso, porque existem mais colombianos morando na Venezuela do que venezuelanos na Colômbia. Existem mais brasileiros morando na Venezuela que venezuelanos morando no Brasil. Então, só por isso aí, já joga por água tudo isso aí. E outra coisa, o Maduro também eu acho que ele foi claudicante, ele não começou com um grande governo. Agora eu queria saber o seguinte, como é que o povo lá ama ele, né? Como o povo gosta do regime bolivariano? Por que será, hein? Será que vocês sabem mais que todo mundo? Será que vocês são mais realistas que o rei? Será que o governo dele é tão ruim? Ele é ruim sim pra gente igual a vocês, de classe média metida besta. O governo dele é ruim. Imagina como é a vida deles lá. Como está sendo a vida deles lá. Como foram assodados. Como estão sendo assodados. Tenta imaginar, manda um americano viver aquela vida e manter algum tipo de integridade. É meio difícil, né? É difícil. Ninguém quer isso, não. Ninguém encara isso, não. E eles estão encarando. Então, palmas dobradas para ele. Eu sei que vocês gostam de historinhas e analogias. E eu vou contar uma aqui do que seria... Porque eu acho que o ser humano ele consegue entender as coisas quando você faz aquele MDC, né? MMC, MDC, o máximo divisor comum, aquela porra todinha. Quando você reduz a menor fração, eu não sou matemático, nem me lembro mais disso, nunca usei essa porra para nada, a não ser na prática, né? Então é o seguinte, quando você transforma a coisa para você, aí você descobre. Então é o seguinte, eu quero fazer uma analogia para vocês, só para terminar a conversinha de hoje, que é o seguinte, nós irmos à guerra contra a Venezuela, como idiotas, imbecis, jogadores de videogame estão falando aí, gente que não vai lá. Ou você acha que aquele chanceler de merda, aquele bosta, aquele saco de vômito vai lá? Ou o Bolsonaro, que nunca deu um tiro numa galinha, vai lá? Ou aqueles filhos dele vão lá? Se eles forem de frente, vão embora. Vão para a guerra. Pega um tanque desses velhos que os Estados Unidos deu, bem babado, aquele com uns bancos bem com cheiro de piroca de soldado americano, e vão para lá, vão lambendo logo, vão no caminho, se revezando, lambendo. Os caras sentaram aqui, o Rambo sentou aqui, eu vou lamber. Deixa, me dar. Agora sou eu. Tá? Vão lambendo isso até lá, para brigar contra a Venezuela. Mas eu quero dizer para vocês o que seria uma guerra contra a Venezuela. Eu vou transformar. Você mora numa cidade, mora numa casa, você tem um vizinho. Esse teu vizinho, ele é tão bom para você que ele compra até os produtos que você vende. Você vive de vendas, ele compra seus produtos. Ele mora do teu lado, vizinho, muro, você divide o muro com ele. Nunca te incomodou, nunca fez nada, muito pelo contrário, só te deu lucro a vida inteira. Aí tem um cara que mora do outro lado da cidade, numa puta de uma mansão, tá? Numa puta de uma mansão com piscina, com churrasqueira, com tudo, vem pra você e fala assim, esse teu vizinho é um filho da puta, é um bandido. Por quê? Porra, você vê, ele mexeu com a minha mulher, é um canalha, você viu como é que ele trata a mulher dele? Não vi direito não, vê como é que é. E pronto, e você vai à guerra contra esse vizinho. E vocês entram numa guerra de verdade. Você mata o filho dele. Ele mata o teu filho. Ele dá um tiro na tua mulher, você dá um tiro na mulher dele. E 3 horas da manhã, você de arma em punho, com um tiro alojado no meio das costas, botando sangue pela boca. Ele do outro lado, baleado também, trocando tiro com você. E você se pergunta, como é que eu cheguei aqui? O que me trouxe aqui? Esse cara era meu vizinho, era meu cliente. O que ele fazia com a mulher dele, com a vida dele, é problema dele. O cara que botou a gente em guerra está agora na mansão dele, do outro lado da cidade, comendo churrasco e rindo na beira da piscina. E eu estou aqui, eu destruí a minha vida, meus filhos morreram, os filhos do meu vizinho morreram, acabou a nossa paz, acabou o nosso sossego, ninguém mais vai se reerguer disso aqui.
Tudo porque o filho da puta que mora do outro lado da cidade, com cheio de dinheiro, mas meio fudido, de olho grande nas coisas do meu vizinho, me botou para brigar com ele. Um cara que eu não tinha nada contra ele. Um cara que não era meu inimigo. E eu simplesmente entrei nessa. Essa analogia, essa historinha que eu tenho para vocês hoje, para você falar com o cara obtuso, idiota, que não sabe entender o que está acontecendo. É isso. Isso porque tem um filho retardado seu na sua casa, débil mental, que fica com a cabeça cheia de videogame e fala assim, é isso mesmo, papai, vamos dar tiro nele, vamos matar ele. Só que tem uma coisa, a lei de Newton diz que para cada ação, a terceira lei de Newton, né, uma reação, tá? E nem sempre a reação é só a reação, né? Ela é uma reação que pode ser uma reação em cadeia. Então, acontece isso. A hora que a gente for lá para a Venezuela, a gente destruir a nossa vida. Aprendam vocês que em guerra não se contam. Isso aqui é o seguinte, tem nego que acha que o Rio de Janeiro está em guerra. Não, o Rio de Janeiro está em guerra. Você não vê 100 policiais mortos há 2 anos atrás. Porra, 200. Aí os defensores de bandidos, os Foucaulteiros, a turma de Foucault. Aquela turma de bosta. É o seguinte, então é o seguinte, aquela turma toda de volta. Então, gente, para com isso. Em guerra entre países, a gente conta aos milhares. As mortes são contadas aos milhares. É vírgula, é fração, é 30 mil mortos, 50 mil mortos, 100 mil mortos, 200 mil mortos, 1 milhão de mortos. É assim que se contam. E vai ter o primo, e vai ter o tio, e vai ter o pai, e vai ter o marido. Tá? Vai a tua família. O filho do Bolsonaro não vai ir. Aquele chanceler não vai não. Aquele escroto daquele Dias Toffoli, aquele rábula, que nunca conseguiu passar para juiz, nem para promotor, nem para procurador, que carregava papel na mão no PT e que virou ministro do Supremo e hoje, por suprema vergonha, é presidente. Imagina, ter como presidente do Supremo Tribunal Federal o Dias Toffoli, um advogado reles, fajuto, furreca, que nunca foi ninguém na vida. Nada. É um absurdo, né? Mas tudo bem. Então é isso aí, gente. Você está prestes a arrumar uma briga de morte com o seu vizinho por um cara que mora do outro lado da cidade que só te deu prejuízo, só te passou cheque sem fundo, só botou na tua bunda no passado, só te arregaçou, destruiu tua casa em 64, te fudeu, só tentou te fuder, só te fode a vida inteira, não te dá lucro, te deve. E você vai à guerra com seu vizinho. Você mata, você morre, você está fudido, tá? Por causa dos outros. Rapaz, tenta ter um pouco de cérebro, pelo menos. E meus parabéns ao Mourão, para encerrar o papo. Tá? Teve uma atitude de homem, teve uma atitude de brasileiro, teve uma atitude digna lá naquele circo de Lima. Começou a transformar aquilo mais ou menos numa reunião de verdade. Peitou aquele vice-presidente americano, aquele bosta, tá? Aquele tal de Mike Pompeo, aquele merda, aquele bando de bosta, aquele bando de doentes mentais, aquele bando de decrépitos, foram enfrentados com ele com galhardia e provando que, independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação, o caminho tem que dar o governo para ele mesmo. Depois a gente ganha dele, não tem problema nenhum não, no processo. Ninguém pense que o Mourão vai dar golpe militar, não. Ele não vai dar golpe militar, não. O outro, desculpe o trocadilho, o Bolsonaro vai cair de Maduro. Até amanhã, se Deus quiser, e ele vai querer.